Olá! Vamos aproveitar esta videoaula para apresentar conteúdos que possam ser úteis para o dia a dia profissional de vocês. O tema do caderno nos remete à necessidade de estudarmos o que é direito e quais são suas fontes. Não seria o ideal estudarmos o que é direito ambiental se antes termos uma boa noção do que seja direito, já que é imperativo que você compreenda como ocorre o relacionamento da matéria ambiental com a ciência jurídica. E este será o tema do nosso primeiro capítulo. Já o segundo capítulo irá apresentar a evolução histórica do ambientalismo no mundo, assim como a história do direito ambiental no Brasil. Esta contextualização histórica é necessária para entendermos como ocorreu a evolução da construção do aparato legal ambiental brasileiro. Este processo histórico nos remete à importância de estudarmos a base constitucional e os princípios fundamentais do direito ambiental. Como o primeiro exemplo desta base legal, estudaremos no terceiro capítulo a Política Nacional de Meio Ambiente, lei que institui um apoio político-ambiental para o país. Do que adiantaria toda uma base fundamental para a criação de uma política nacional se não houvesse formas de comando e controle? Como poderíamos obrigar as pessoas a seguirem as normas? Atendendo a esta demanda, o quarto capítulo traz o tema da responsabilização ambiental e o da responsabilidade jurídica tripla do direito ambiental brasileiro. Por fim, no quinto capítulo, o caderno irá apresentar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, instituído pela Lei 9.985, de 2000. Todas essas conexões de apoio legal para a construção de uma política nacional de meio ambiente, focando para as leis que oferecem elementos para a responsabilização ambiental e proteção da área de especial interesse, são subsídios para que todos tenham direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrados. Vejamos o artigo 225 do capítulo do Meio Ambiente da Constituição Federal de 88. Neste, é possível identificar alguns princípios fundamentais do direito ambiental. Vejamos. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrados, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-los para as presentes e futuras gerações. Nessa leitura rápida do artigo 225 da Constituição Federal, princípios fundamentais do direito ambiental transpareceram, como o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana, o princípio da intervenção estatal obrigatória na proteção do meio ambiente, o princípio da participação, o princípio do desenvolvimento sustentável, dentre outros. Agora que celebramos um pacto de estudo, vamos todos embarcar neste barco e navegar por assuntos ligados à legislação ambiental e às unidades de conservação da natureza. Olá! Começaremos pelo capítulo 1, que tratará sobre a introdução ao direito, oferecendo noções básicas. Para tanto, você deverá alcançar os seguintes objetivos: saber a conceituação e ter uma boa noção de direitos, compreender o que é direito e analisar o que é direito. O primeiro capítulo versa sobre a introdução ao direito e busca oferecer a você uma noção básica sobre o assunto. Não poderíamos começar a estudar o tema da disciplina sem antes compreendermos o que é direito. Você saberia dizer o que é direito? Para responder a essa pergunta, o primeiro capítulo procura explorar a ciência jurídica. Se nós começássemos a tratar já desde o princípio sobre legislação ambiental e unidades de conservação, sem antes esboçar a teoria do direito, seria semelhante à tentativa de aplicar uma prova objetiva a uma pessoa que ainda não sabe ler. Por isso, o caderno traz as bases do direito no primeiro capítulo. Além de tratar sobre o conceito de direito, este capítulo também aborda a teoria, fontes, divisão do direito, sempre com o objetivo de proporcionar a você a devida compreensão da matéria, objetivo desta disciplina, com um mundo de informações e conceitos que envolvem a ciência jurídica. Olá! Na sequência do nosso estudo, no capítulo 2, passaremos a estudar a introdução do direito ambiental, quando você deverá compreender a evolução do direito ambiental no Brasil, identificar os parâmetros constitucionais e os princípios do direito ambiental e compreender o que é direito ambiental. Se considerarmos que o direito é a realização ordenada e garantida do bem comum, levando-se em conta a necessidade de uma integração normativa de fatos e valores, então poderíamos dizer que o ramo do direito que estuda, regulamenta e prescreve condutas
sobre a interação, obrigações e deveres do homem com o meio ambiente é o direito ambiental? Seria ou você tem outra opinião? Mas antes de responder a esse questionamento, é necessário compreender e estudar como ocorreu a evolução do direito ambiental no mundo e no Brasil. Você já parou para pensar como uma lei surge e qual o motivo que leva alguém a escrever uma lei? A importância de se estudar a história aponta para a compreensão de como surge a demanda por uma norma e como ela se concretiza para a sociedade. Uma norma começa a surgir muito antes de ser aprovada pelo legislativo, pois existe todo um contexto histórico que determina sua evolução e sua consequente aprovação. Vejamos parte de uma entrevista que trata sobre a evolução da construção do Código Estadual de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, que ocorreu em 2009. O Estado não tinha uma legislação, não tinha um Código Ambiental. Então, a aprovação do Código Ambiental é uma inovação para o Estado. O Estado necessitava e merecia uma legislação ambiental. Mas a forma como tramitou essa legislação e a forma como foi aprovada, ela pode causar muito mais problema para a questão ambiental do que soluções que são apontadas pelas promessas que a gente vê através de bancadas, principalmente os deputados que prometiam isso para os pequenos agricultores e outras pessoas. As semanas que antecederam a sanção foram de muitas divergências entre o Estado, especialistas e Ministério Público. A polêmica girou em torno das APPs, as áreas de preservação permanentes. O Código Florestal Brasileiro determina que sejam preservados 30 metros de mata ciliar em áreas agrícolas. Já no Código Ambiental Catarinense, essa distância ficou menor, 10 metros em propriedades acima de 50 hectares e 5 para pequenas áreas. Nesta, é possível perceber que uma lei é a demanda de diferentes intenções, mas também é o reflexo das competências definidas na Constituição Federal, pois vivemos em um Estado federativo, e é na Constituição que as regras são distribuídas entre os entes federados. O objetivo do capítulo 2, por sua vez, é o de possibilitar que você compreenda a evolução do direito ambiental no Brasil e consiga identificar os parâmetros constitucionais, além dos princípios do direito ambiental. Para que isso ocorra, iremos estudar a evolução do direito ambiental no Brasil. Este resgate histórico, aliado ao estudo das competências indicadas pela Constituição Federal de 88 e os principais princípios do direito ambiental, será condição para que você possa compreender o que é e o que envolve o direito ambiental. Assim como no primeiro capítulo, este também servirá de base para que possamos adentrar no estudo da Política Nacional de Meio Ambiente, compreender os motivos pelos quais se pode exigir a responsabilização de alguém por fatos ou omissões provocadas ao meio ambiente. Para um momento de reflexão, eu indico que vocês assistam à apresentação de Servan Suzuki, que aconteceu na Conferência das Nações Unidas em 1992. Indico esse vídeo para lembrá-los de que as políticas públicas são criadas e incrementadas por nós mesmos. Vivemos o resultado de nossa atuação. Votamos nos representantes do povo que possuem a competência legislativa de propor a criação ou a alteração das leis. Desde a ECO 92, o Brasil tem se esforçado muito para criar uma política ambiental sólida no país. Mas esta está em risco, pois pessoas com diferentes intenções pretendem rever o aparato legal brasileiro. O maior exemplo que podemos apontar foi a aprovação do Código Estadual de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, sancionado pelo governador em abril de 2009. Mostra a seguir parte de uma entrevista na qual é possível identificar opiniões diversas sobre a aprovação do Código Estadual de Meio Ambiente do Estado catarinense. Eles, na verdade, já são inconstitucionais e isso se reveste de uma gravidade extrema e deve ser impedidos de serem colocados em práticas por ações judiciais do Ministério Público e também por pressões da própria sociedade. O retrocesso na conservação, ou seja, em vez de nós percebermos que nós estamos num estado muito degradado e que precisamos melhorar nossas condições ambientais para enfrentar as dificuldades presentes e futuras, na verdade nós estamos fazendo o oposto. Ou seja, nós estamos aumentando as áreas degradadas, facilitando a degradação e simplesmente dando um presente para quem já degradou muito ou que recebeu propriedade já degradada. Nicolau Cardoso Neto, que é mestre em engenharia ambiental e advogado especializado na área, concorda com a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da lei e acrescenta que o código é pouco abrangente. Você deixar a possibilidade do agricultor utilizar as áreas de APP até 5 metros do rio
não vai oferecer subsídio econômico, que é o grande problema hoje do agricultor. O agricultor, ele sempre foi esquecido nas outras legislações. Nesse momento, houve a promessa que ele seria resguardado, mas não é isso que a gente consegue ler através do projeto que foi aprovado. Tanto que uma das emendas que foram sugeridas para serem aprovadas na terça-feira, que foi até a votação e foi negada sumariamente por todos os deputados, né, uma pequena porcentagem apenas votou a favor, a questão do serviço ambiental, né, que seria uma possibilidade do agricultor, aquele que preserva o meio ambiente, um valor pela preservação. Se você pegar a legislação, a Constituição Federal, o artigo 24, você vai perceber que o Estado está, de certa forma, disputando uma soberania de poderes com o Estado, mas como é um Estado federativo, ele não poderia estar disputando com a União, porque isso já foi estipulado, já foi definido através do Código Florestal. Perceba que diferentes interesses são expressos, dentre eles a necessidade de preservação, de uso econômico do meio ambiente e o da devida prudência no trato da matéria ambiental. Oi! Partiremos agora para o capítulo 3, que esboçará o tema Introdução à Política Nacional do Meio Ambiente. Agora você deverá conhecer a base legal do direito ambiental brasileiro, aplicar as regras de conduta do direito ambiental, aplicar e diferenciar os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente e reconhecer os diferentes componentes do CISNAMA. Após estudarmos a evolução do direito ambiental no Brasil, qual é a base legal constitucional e seus princípios, passaremos a discutir no capítulo 3 a Política Nacional do Meio Ambiente, o que ela institui e o que ela apresenta. Neste momento, você irá conhecer a lei, que é a base para o ordenamento jurídico ambiental do Brasil. Em um primeiro momento, iremos identificar os princípios, os objetivos e as diretrizes que fundamentam a Política Nacional do Meio Ambiente. Depois, passaremos a estudar os instrumentos e o sistema que foi criado para gerir a questão ambiental brasileira. Logo após conhecermos esta base legal, você saberá como aplicar as regras de conduta do direito ambiental, utilizando não somente o que está escrito na lei, mas também as diferentes bases legais e constitucionais que envolvem a questão. No capítulo 4, cujo tema é Responsabilização Ambiental e Lei dos Crimes Ambientais, você tem os seguintes objetivos de aprendizado: identificar e distinguir a responsabilização ambiental e o tipo de sanção equivalente ao ato, analisar a legislação e identificar o crime relacionado ao fato pesquisado. Seria muito difícil possuir toda uma estrutura definida para a proteção do meio ambiente se não houvesse imposições de limitações apoiadas em sanções, restrições e punições. Todo o sistema de meio ambiente não teria eficiência, pois aquele que não quisesse seguir os parâmetros definidos pelo aparato legal, nada sofreria. Um exemplo disso é a situação da Lei 7.592, de 1989, do Estado catarinense, que proíbe o fumar nos recintos e edificações como hospitais, maternidades, clínicas, consultórios médicos, odontológicos, entre outros. Esta lei não estipula sanção para quem descumprir, apenas afirma que é proibido. Então, qual é a sanção a quem fumar em local proibido no estado de Santa Catarina? Se a pessoa quiser fumar e desrespeitar a lei, ela estaria cometendo algum crime? Ela não estaria cometendo crime algum, pois a lei e o decreto que regulamentam este caso no estado não determinam como crime fumar em locais públicos. Ela apenas o proíbe. E como não há crime sem que haja prévia previsão, esta pessoa não estaria cometendo crime algum. Apenas poderia aborrecer-se um pouco, sendo fichado na polícia por desrespeito a uma obrigação de não fazer. Identificando essa possibilidade, os constituintes já determinaram a responsabilização àqueles que desrespeitam a Política Nacional de Meio Ambiente. Tanto a Política Nacional do Meio Ambiente como a Constituição Federal de 88 já apontavam princípios que possibilitavam a criação de lei que impusesse sanções. A primeira, quando aponta o princípio da responsabilização, e o segundo, por meio do parágrafo 3º do artigo 225. Vejamos o que diz o parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Veja, apesar de não apontar sanções aos crimes, a Constituição Federal de 88 prevê a possibilidade. Verificando essa questão, o capítulo 4 oferecerá a você a possibilidade de identificar e distinguir a responsabilização ambiental. Ao final deste capítulo, você saberá analisar na legislação o crime equivalente a fatos delituosos ambientais. Assista agora parte do vídeo Caminho das Águas. Neste trecho, é possível identificar conflitos pelo uso dos recursos hídricos e diferentes crimes ambientais praticados. A exploração dos recursos naturais para o desenvolvimento econômico do Vale do Itajaí resultou em sérios problemas ambientais, que hoje comprometem a qualidade de vida e a sustentabilidade social, econômica e ambiental da região. A floresta atlântica, que cobria todo o território da bacia hidrográfica, foi violentamente agredida e hoje restam 53% da área original. As florestas ciliares, que protegiam as nascentes e as margens dos rios, também foram destruídas. Algumas das consequências do desflorestamento são a perda da biodiversidade, a erosão do solo, a baixa qualidade da água e o aumento do impacto das enchentes e enxurradas. O lançamento de agrotóxicos, esgotos domésticos, efluentes industriais e rejeitos de todos os tipos ameaçam de morte os rios da bacia. Apesar de uma aparente fartura de água, a poluição compromete seu uso e gera uma escassez de qualidade que contribui para o surgimento de conflitos sociais e ambientais. O capítulo 5 abordará o tema Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Seus objetivos neste capítulo são identificar os diferentes tipos de unidades de conservação apontados pela lei do SNUC, compreender e interpretar a lei referente às unidades de conservação. Assim como no capítulo anterior, este também possui apoio constitucional no artigo 225 da Constituição Federal de 88, já que é possível identificar nos incisos do parágrafo 1º diferentes princípios que oferecem suporte e fundamentam a criação de lei que preserve o meio ambiente, por intermédio de instrumentos de defesa chamados unidades de conservação. Vejamos a redação do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. Definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. O capítulo 5 foi escrito com o objetivo principal de levar a você quais são os diferentes tipos de unidade de conservação, apontados pela lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação na Natureza. Essa lei foi criada para identificar espaços especiais e suas formas de gestão e uso. O conceito de unidade de conservação não expõe a dificuldade que é a implementação e a gestão dessas unidades. Assim, para mostrar como ocorre a interação do que dispõe a lei com a prática, apresento a vocês passagens de um documentário chamado Quando a Ecologia Chegou, de Pedro Novaes. A intenção é mostrar para você momentos de discussão sobre unidades de conservação. Proteção integral é aquela onde não se permite nenhum uso econômico, salvo ligado ao uso público, atividades que não explorem diretamente os recursos naturais. Um parque nacional, uma reserva biológica. Uma APA é uma unidade de conservação de uso sustentável, porque ali tem pessoas morando lá dentro e que podem explorar comercialmente a partir de um manejo devidamente planejado. Além de proteger o entorno da estação ecológica, ela foi criada com o objetivo de proteger um dos maiores remanescentes de área contínua de Mata Atlântica. Uma faixa como essa, contínua, é rara no país. Então, dá condições
para que espécies de grande porte sobrevivam aqui. Estamos falando praticamente da última área de floresta atlântica no sul do Brasil com essa extensão? É uma área grande, são cerca de 300 mil hectares, envolvendo 4 municípios, principalmente dentro do estado do Paraná, então vai da divisa do estado de São Paulo-Paraná, pega Campina Grande do Sul, na região do BR, Antonina, Guaraqueçaba e uma parte da Bahia e das ilhas de Paranaguá. Aqui eu considero um dos pôres do sol mais bonito que eu já vi até hoje. Depois de vermos essa passagem do filme, convido todos vocês a estudarem o caderno da disciplina de Legislação Ambiental e Unidades de Conservação. Fico feliz de ter participado deste momento de vitória e de aperfeiçoamento profissional. Continuem estudando e procurando por novos desafios de aprendizados. Nesse sentido, faço uma última afirmação. Quanto mais eu tenho acesso ao conhecimento, percebo ainda mais que muito me falta para alcançar e compreender. Mas isso não é uma barreira, é sim um desafio a ser alcançado. Vamos estudar!